Olá, hoje é segunda-feira, 24 de outubro e o Senado Notícias está no ar. A prisão de Roberto Jefferson repercutiu entre os senadores. Neste domingo, o ex-deputado federal atirou contra policiais que tentaram cumprir o mandado de prisão contra ele em Levi Gaspariano, Rio de Janeiro. A ordem judicial foi do ministro Alexandre de Moraes, expedida um dia após Roberto Jefferson ter xingado nas redes sociais a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como repugnantes as atitudes do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Preocupa-nos quantos fatos desses a todo instante acontecem com as mulheres Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. Flávio Bolsonaro disse que repudia qualquer agressão a policial. Deixo aqui minha solidariedade aos policiais federais feridos e espero que estejam bem. A senadora Elisiane Gama questionou como alguém em prisão domiciliar mantém um arsenal com fuzis e granadas. É inadmissível, agiu certo o STF. Eduardo Girão declarou que um erro não justifica o outro. Mesmo com descabido voto da ministra Carmen pró-censura, disse ele, desrespeitando nossa Constituição, ninguém deveria agredi-la. A prisão de Jefferson no inquérito ilegal é mais um abuso do ministro Moraes, mas usar da violência e ainda contra forças policiais é criminoso. Soraya Tronic disse que houve intervenção do Poder Executivo no episódio. Maculou o local do crime, permitiu tempo para destruição de provas antes da busca e apreensão, subjugou o Poder Judiciário. O senador Flávio Arnes se solidarizou com os policiais atingidos e repudiou a violência e o desrespeito às instituições. Já o senador Rodrigo Cunha disse que não se pode tolerar nenhum tipo de violência, porque a barbárie nunca deve ser a regra. Coragem não é se armar e sair atirando, mas respeitar as leis e as instituições, disse ele. Vamos ver agora como estão os trabalhos do Senado nesta manhã aqui no telão. Está marcada para daqui a pouco, às 10 horas, uma reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Os senadores vão fazer uma audiência pública destinada a esclarecer declarações dadas à Polícia Federal em 2017 pelo empresário Marcos Valério, condenado no caso do mensalão que veio à tona em 2005. O plenário do Senado se reuniu na sexta-feira para homenagear educadores de todo o país. A sessão marca o Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro. Débora tem apenas 9 anos, mas já entende que a educação é muito importante para a sociedade. Ela deu seu recado durante a sessão especial do Senado, destinada a homenagear educadores pelo Dia do Professor. Eles não medem esforços na construção de uma escola pública de qualidade. São capazes de enxergar nossas individualidades, nos ajudando a construir nosso futuro. Então, quero agradecer publicamente às professoras e professores e pedir para que os senhores que fazem as leis reconheçam o valor do professor e lutem por melhores condições no desempenho dessa profissão tão importante. Seja qual for a carreira escolhida, todos nós temos na memória aquele professor ou professora que nos inspirou. E essa inspiração nos tempos de estudante se traduz na escolha e na condução da vida profissional. O ministro da Educação participou da cerimônia. Ele disse que a pasta está levando às escolas públicas iniciativas que, a médio e longo prazo, poderão transformar a qualidade do ensino no país. Começando com a alfabetização. Nós sabemos, historicamente, os problemas que temos na alfabetização e, com a ajuda de centenas de especialistas em todo o mundo, nós construímos uma política de alfabetização com ações concretas de formação para
auxiliar os professores nesse processo tão importante que é a base, é o pilar fundamental do processo educacional. A sessão contou com discursos dos homenageados. Gicileide é professora e disse que a classe precisa ser mais valorizada. Nossa profissão ela não é valorizada e eu digo isso com toda propriedade. Precisamos valorizar esse profissional. E sabe por que eu falo que precisamos valorizar esse profissional? Porque hoje, quando os estudantes saem do ensino médio, eles não querem mais ir para o magistério. Dificilmente. Então, senador, e esta casa precisa dar um olhar para essa profissão, porque senão daqui a 20, 30 anos isso vai virar um caos. Vai ter um colapso, porque não vai ter professor. O senador Confúcio Moura concorda. Quais são as causas desse provável apagão de professores? É justamente a desvalorização da categoria, a necessidade premente de uma proteção dos professores, a formação modificada, ajustada para a realidade brasileira de um novo professor. Outros parlamentares participaram da homenagem. O senador Guaraci Silveira lembrou do papel do professor na vida dos alunos. Vocês têm construído pessoas durante toda a vossa vida. Vocês têm trabalhado para construir conhecimento, mas muito mais do que conhecimento. Vocês constroem a história, vocês constroem a leitura, a ciência, a geografia, tudo isso. Mas mais do que isso, vocês constroem também caráter. O senador Wellington Fagundes destacou a volta às aulas depois da pandemia. Para que todas as nossas crianças tenham segurança na volta nas escolas, nesse mundo tecnológico tão exigente que vai ser, mas principalmente fazer com que a prática da educação não seja só uma falácia, mas, acima de tudo, seja o investimento maciço na nossa educação pós-pandemia. O Senado pode votar um projeto de lei que pretende permitir jornada especial de trabalho para pessoas com filho, enteado ou criança sob guarda judicial que tenha deficiência. Shirley é mãe do Caio, diagnosticado com autismo. Ela conta que até tentou, mas não conseguiu conciliar a vida profissional com os cuidados intensos que o filho precisa. Por isso, teve que deixar o mercado de trabalho. Eu sempre tenho esperança que vai melhorar para nós, né? Porque nós precisamos, né, de um apoio, de alguma coisa que possa melhorar para que a gente possa trabalhar como uma mãe qualquer, né, de uma criança normal. E é isso que o projeto de lei do senador Romário, em tramitação no Senado, quer garantir. Pessoas que tenham filho enteado ou criança sob guarda judicial com deficiência possam ter jornada especial de trabalho e assim conciliar os cuidados com o menor e a vida profissional. De acordo com o texto, se comprovada a necessidade por perícia médica, o trabalhador vai poder exercer horário reduzido, sem prejuízo do salário, mediante convenções e acordos coletivos entre empregador e empregado. Raquel, mãe do Pedro, de 13 anos, diagnosticado com autismo, conta que enfrenta uma difícil rotina. Para ela, o projeto pode trazer mais qualidade de vida. É muito importante esse projeto porque a gente pode acompanhar os nossos filhos na terapia. Eu posso acompanhá-lo mais de perto dentro de casa para ensinar habilidades de vida diária. Sem falar que o autismo do meu filho é nível 3 de suporte, então requer uma atenção muito grande minha, né? Então, esse projeto só traz benefício para as famílias e para o desenvolvimento da criança com deficiência também. O Senado participa com 200 títulos da Bienal Internacional do Livro de Brasília. Interrompida por 2 anos devido à pandemia, a exposição pode ser visitada até o dia 30 no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Cerca de 100 expositores entre livrarias, distribuidoras e editoras de todo o país. Mais de 400 mil títulos. A Bienal Internacional do Livro de Brasília é considerada a maior feira literária do Centro-Oeste. Durante 10 dias, uma programação intensa vai acontecer aqui.
Palestras, debates, oficinas, lançamentos e shows com artistas conhecidos. Hamilton de Holanda, Roberta Sá e a cantora Céu vão se apresentar na Bienal. A expectativa da organização é de que a Bienal receba cerca de 1,5 milhão de visitantes e movimente em torno de 11 milhões de reais. E quem vier à Bienal vai poder conhecer um pouco da produção editorial do Senado. Cerca de 200 títulos do catálogo da Livraria do Senado estão expostos aqui nesse estande e podem ser comprados a preço de custo. É um catálogo variado que inclui legislações diversas e até livros clássicos relacionados à história do Brasil que foram lançados pelo Conselho Editorial do Senado. Entre as obras, a versão mais atualizada da Constituição e lançamentos recentes, como o livro A Infanta Carlota Joaquina. Escrito na década de 30 por Cecília Moncorvo Bandeira de Melo, que usava o pseudônimo de Crisantem, o livro é um romance histórico que desconstrói a imagem da esposa de Dom João VI e rainha consorte do Reino de Portugal. É o 9º volume da coleção Escritoras do Brasil, coordenada pela Biblioteca do Senado Federal. Crisantem é o pseudônimo de uma escritora e na década de 1930 ela escreveu um livro explicando, mudando o conceito que a Carlota Joaquina tinha com a opinião pública brasileira, de uma megera, de uma pessoa irascível, que não era agradável de se viver. Mas, na verdade, era uma pessoa à frente do seu tempo, era uma mulher à frente do seu tempo. E a sociedade patriarcal, o machismo que era da época, né? Ela era esposa de Dom João VI, ela não podia se impor. Os livros da coleção em miúdos trazem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Maria da Penha em quadrinhos. Uma forma de aprender de um jeito mais divertido. Quem visitar o estande do Senado vai encontrar também 3 obras lançadas em comemoração aos 200 anos da independência. A politização nas ruas, projetos de Brasil e ação política nos tempos de regências, de Marcelo Basile, para além da ilicitude, o cotidiano de pessoas comuns a partir de documentos da Inquisição Portuguesa, de Ronaldo Manuel Silva e Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, organizado por Heloísa Starling e Marcela Teles Eliane de Lima. Além de livros, os visitantes também poderão ver no estande do Senado réplicas de documentos históricos que fazem parte do acervo do Senado, como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, as versões mais antigas da Constituição brasileira, o livro de posse assinado por todos os presidentes e vice-presidentes do Brasil, além da coleção Arquivo S, o Senado na História do Brasil, produzido em parceria com a Comunicação do Senado. A nossa participação é uma tentativa de democratizar e dar acesso à população ao conhecimento que é produzido na casa. Tanto o legislativo, que é a nossa atividade principal, mas também relacionado à história e cultura do Brasil, à atividade legislativa propriamente dita, de processo legislativo de fato. Então nós temos livros técnicos produzidos por pessoas da casa. Apenas 12 partidos e federações conseguiram superar na votação para a Câmara dos Deputados as exigências previstas na cláusula de barreira. A votação de 2 de outubro foi além da disputa dos candidatos por um cargo eletivo. Dos 28 partidos e federações que concorreram às eleições deste ano, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira exigida pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Mas, afinal, o que é cláusula de barreira? O que muda na organização partidária? Qual o objetivo dos legisladores quando resolveram alterar a Constituição colocando essa exigência? Em termos constitucionais, a chamada cláusula de barreira estabelece que, progressivamente, até o ano de 2030, esses partidos precisam ter um desempenho eleitoral
na Câmara dos Deputados, não no Senado, e isso é condição para eles partilharem do fundo partidário. Os critérios de desempenho exigem a eleição de, no mínimo, 11 deputados federais em 9 unidades da federação, ou um mínimo de 2% dos votos para a Câmara em pelo menos 9 unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma. O golpe de 64 dissolveu os partidos existentes e permitiu apenas 2, a Arena e o MDB. Em 1979, o regime militar reformou a lei e as agremiações tiveram que incorporar a letra P no início do nome. Assim surgiram PMDB, PDS, PFL, PDT e PT. A partir da Constituição de 88, o registro foi facilitado e a quantidade de partidos cresceu. Para os cientistas políticos, o efeito colateral dessa multiplicação foi o surgimento das siglas de aluguel, sem identidade ideológica nem representatividade. Daí surgiu a proposta da cláusula de barreira. O fato é que a cláusula de desempenho no Brasil, em qualquer lugar, ele tem o mesmo propósito, que é o propósito de exigir de cada formação partidária um mínimo de representação da sociedade para poder ter pleno funcionamento no parlamento. É importante que se diga que não representa a cláusula de barreira uma cassação do partido político ou a proibição de funcionamento, para evitar essa confusão. Alguns partidos tradicionais não conseguiram, nessa última eleição, vencer a cláusula de barreira e, portanto, não vão mais partilhar desse fundo partidário. Mesmo após as eleições, já se cogita de novas fusões, incorporações e novas federações, revela também que o sistema político anda em coerência, não é, com o que era pretendido com a Emenda Constitucional 97. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.